Olá, que o Senhor te abençoe mais uma vez. Estamos aqui em mais uma celebração de domingo, juntos para adorar, para bendizer, para glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero desde já abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus. Em especial, no dia de hoje, toda a humanidade comemora, o domingo da Páscoa, ou domingo da ressurreição. Nós, com certeza, temos motivo para celebrar todos os dias, em todos os momentos, nós exaltamos ao nome do Senhor, porque sabemos que um dia Jesus, Ele derramou o seu sangue por mim e por você na cruz do Calvário, mas não somente morreu por mim e por você, Ele ressuscitou. E o fato de Ele ter ressuscitado, isso faz com que eu e você tenhamos esperança, isso faz com que eu e você continuemos a acreditar no futuro que Deus tem para nós. Por isso eu quero abençoar a sua vida mais uma vez, quero abençoar todos aqueles que nos ouvem aqui nesse momento, que nesse domingo da ressurreição, aonde essa palavra estiver chegando, que ela caia numa boa terra, no seu coração, em nome de Jesus Cristo, que você seja tremendamente abençoado. Ontem nós tivemos um dia, assim, tremendo, aliás, na sexta-feira, tivemos um dia tremendo, pois nós dedicamos o primeiro dia do mês de abril ao Senhor com 24 horas de oração. Estivemos ligados ao vivo por meio de um link, do Zoom, do aplicativo Zoom. Nós já estamos nessa caminhada de 24 horas de oração, cada um no seu lugar. Mas esse dia foi muito especial porque estivemos ali, várias pessoas de diversos lugares que estão orando, estiveram conectadas ao vivo. Teremos uma outra programação dessa também no dia 16 de abril. Nós também estaremos encerrando esse período dos 30 dias de oração, e no encerramento desses 30 dias nós faremos novamente como fizemos no dia 1º de abril. Estaremos conectados, orando ao vivo, por meio de um aplicativo, para bendizer e glorificar o nome do Senhor nesse tempo que nós teremos de oração. Querido, eu quero mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, estar orando por mim, orando por você, para podermos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração por meio da sua bendita palavra. Então nós vamos orar e logo depois vamos fazer a nossa declaração de fé. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor cada uma das pessoas que me ouvem aqui nesse momento, aonde estiver chegando, ó Pai, a ministração dessa palavra, a bendita palavra do Senhor, Pai, que as pessoas sejam tocadas, que elas sejam, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, transformadas pelo poder transformador da sua palavra. Eu quero orar mais uma vez, em especial, apresentando a vida de cada um dos nossos pastores, cada um daqueles que sempre estão aqui, nos acompanhando em cada culto, fazendo parte dessa caminhada, cada companheiro de ministério. Eu abençoo os nossos pastores, em nome de Jesus Cristo, abençoo todos os pastores aqui de Nova Lima, Rio Acima, Raposos, abençoo todos os pastores de Belo Horizonte, todos os pastores da Grande BH. Eu abençoo também a vida da nossa equipe de louvor que sempre está aqui adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor. Que você, levita, esteja adorando ao Senhor aonde você está, que você esteja prestando o seu culto ao Senhor, que a sua casa seja esse local de adoração, que o seu coração seja esse local aonde o Senhor está sendo entronizado constantemente. Eu te abençoo. Olhando para esse lugar aqui, eu olho para você e abençoo a sua vida, da mesma forma que eu abençoo todas as nossas bailarinas que estão sempre aqui ministrando nesse local, diante do altar, adorando ao Senhor, que sobre a vida de vocês, cada uma das bailarinas, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te alcance, que você adore ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos nossos diáconos que sempre estão espalhadas por toda a igreja, recebendo
recebendo as pessoas desde lá de fora, aqueles que ficam ali recebendo as pessoas na entrada dos carros, eu te abençoo. Aqueles que estão na recepção, toda a equipe que fica com as placas, dando boas-vindas, eu te abençoo aonde você está agora, que a sua casa seja abençoada, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês que estão aqui nos cultos, em nome de Jesus, cada um dos diáconos, aonde houver um diácono recebendo essa palavra, que você seja abençoado. Abençoa os nossos líderes de célula, abençoa os nossos anfitriões, abençoa os líderes do Ministério Infantil, líderes de adolescente, líderes do Legacy. Eu abençoo a nossa ação social, abençoo a zeladoria, a secretaria, eu abençoo todas as áreas ministeriais da nossa igreja, que todos vocês estejam sendo avivados pelo Senhor, que você tenha motivo para celebrar, para adorar ao Senhor, porque Jesus morreu, mas ressuscitou por mim e por você, e Ele vive para todo sempre. Eu abençoo você que me acompanha, eu abençoo você que recebe a palavra de Deus, que esse domingo seja um domingo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou orando por cada um de vocês que talvez estejam passando por momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de enfermidade. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo essa doença na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que essa doença não tenha autoridade nem para prevalecer, permanecer sobre a sua vida, mas também no nome de Jesus Cristo, que ela não encontre lugar na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu te abençoo com saúde em nome de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento, Pai, por cada uma daquelas pessoas que estão enlutadas nesse momento, pessoas que de repente perderam algum ente querido. Que a graça do Senhor esteja sobre essas pessoas, que o Senhor os envolva com o teu amor, com o consolo do teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor mesmo, o Senhor que entregou o seu Filho Jesus por nós, que o Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa, e essa pessoa se sinta amada pelo Senhor nesse momento do luto, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aqueles que necessitam nesse momento nos hospitais da ação sobrenatural do Senhor, quando está faltando leito, que o Senhor mesmo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, seja aquele que abra as portas em nome de Jesus Cristo. Pai, independente dos leitos, libera a cura. Se não tiver leito, libera a cura onde essa pessoa estiver, em nome de Jesus Cristo. Se tiver faltando respirador, assopra o fôlego da vida no pulmão dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Se tiver faltando médico, enfermeiro, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, envia os teus anjos como resposta, pois Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu abençoo essas pessoas. Eu oro pelos profissionais da área da saúde, cada um dos profissionais da área da saúde, eu te abençoo para que venha renovo sobre a sua vida, que venha saúde sobre a sua vida, que você seja abençoado, renovado e restaurado, e que o Senhor te proteja, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pelos comerciantes, eu oro por todos aqueles que são empresários, oro por todos aqueles que têm os seus negócios e nesse momento estão passando por tanta dificuldade, não estão podendo trabalhar, não estão podendo ir ali para buscar o pão de cada dia. Meu Deus, eu abençoo essa vida agora, retira toda a preocupação do coração dela, mas move as águas no nome de Jesus, Pai, e traz a normalidade, Senhor. Esses que estão ficando endividados por causa desse momento, eu clamo ao Senhor, traz estratégias em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessas pessoas. Meu Deus, eu oro por aqueles que são donos dos imóveis também. Eles têm as suas dívidas, têm as suas preocupações, mas eu oro para que haja compreensão, para que haja acordo. Oro para que o Senhor traga verdadeiramente estratégia para todo mundo, para que não seja um tempo de crise entre as pessoas, mas que todos se unam em um só propósito, Pai, de buscar solução em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo todos aqueles que me ouvem nesse momento, Pai. Da mesma forma que o Teu Filho Jesus morreu, mas ressuscitou, nos dando esperança, eu declaro, em nome de Jesus, a nossa esperança está no Senhor. E exatamente porque a nossa esperança está no Senhor, Pai, eu volto-me aqui novamente para cada uma dessas bandeiras, como temos feito constantemente, Pai. Aqui, quando nós oramos, Pai,
Nós queremos apresentar as autoridades no sentido geral, pedindo ao Senhor: Pai, Tu és o Senhor das autoridades, a Tua palavra diz que o Senhor estabelece reis e o Senhor remove reis. Eu oro novamente em nome de Jesus: remove todos aqueles que estão trabalhando para o mal, remove todos aqueles que perderam o propósito, remove todos aqueles que estão trabalhando para trazer destruição, para trazer caos, que estão trabalhando contra a vida. Remove essas pessoas, alcança as autoridades aonde eles estiverem, que eles entendam o propósito. Foram colocados como cabeça, foram colocados como autoridade, mas foi para servir ao povo, para servir a nação. Por isso Tu és o Senhor dos senhores, a autoridade que está acima de toda autoridade. Aquela autoridade que achar, Pai, que não vai se submeter ao Senhor, visita esta pessoa em nome de Jesus, que ele seja tocado nessa hora, independente de onde esteja, Pai, quer seja no governo estadual, quer seja na cidade, quer seja na nação, no sentido geral. Deus, eu oro pelo presidente, eu oro pelo Senado, eu oro pelos deputados estaduais e federais, eu oro pelos prefeitos no nome de Jesus, oro pelos vereadores, eu oro no nome de Jesus por todos os segmentos, Pai, que venha o temor do Senhor sobre todas essas pessoas que foram eleitas pelo povo e que se colocaram nesses lugares para servir ao povo. Tu és o Deus que está de olho neles, quando eles estão planejando, fazendo os projetos, e todo projeto do mal que seja neutralizado em nome de Jesus. Estabelece e levanta aquele Deus que está trabalhando para o bem, aquele que está trabalhando para servir o propósito. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo Nova Lima, eu abençoo a Espanha, abençoo o Haiti, abençoo Portugal, abençoo a Suíça, eu abençoo todas as nações que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai. Nós oramos e cremos, Tu és o Senhor acima de todas essas nações. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para todos sempre, e nós deixamos todas as coisas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha sido tocado, alcançado no nome de Jesus por essa oração. Oro para que o seu coração seja sempre esse coração. Nunca ore e nem defenda nenhuma situação específica que vá contra a palavra de Deus. Por quê? Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é o Deus de toda justiça. Eu tenho certeza. Deus está agindo e Ele vai agir. Eu já vi muitas árvores muito maiores serem removidas quando acharam que nunca seriam removidas. Que Deus remova todo o empecilho e que Deus estabeleça a sua vontade em nome de Jesus. Querido, nesse domingo, então, domingo de ressurreição, nós temos caminhado dentro dessa série de mensagens, nessa série falando sobre o deserto. E quando eu estava orando, principalmente dentro dessa realidade de hoje, que comemoramos também a ressurreição, eu fiquei avaliando sobre essas questões do deserto e tentando assimilar e fazer uma ligação sobre essas realidades com o tempo que nós temos vivido. E acho que hoje, uma das coisas que mais tem acontecido, que mais tem ecoado, que mais tem assombrado a vida das pessoas, muitas vezes, é a decepção. A decepção, a frustração. Quantas vezes coloca-se esperança em um momento, quando está achando que aquele momento vai melhorar, de repente piora tudo de novo. Às vezes coloca-se a esperança numa pessoa, de repente fica frustrado com essa pessoa. De repente começa a olhar para uma determinada situação e a gente acha que não vai ter problema, de repente dá aquela problemaiada e aí vem a frustração, vem a decepção. Eu creio que esse é um tempo, no tempo da ressurreição, que nós precisamos parar e olhar e ver com os olhos de Deus. Os discípulos
Houve um momento quando Jesus morreu, os discípulos ficaram frustrados, ficaram decepcionados. E por isso mesmo veio esse texto no meu coração. Por quê? Porque a ressurreição, ela joga a luz, a ressurreição, ela aquece o coração daquele que estava frustrado, daquele que estava decepcionado, daquele que estava perdendo a expectativa e a esperança. Mas quando você olha e vê que Jesus ressuscitou, você entende que quando eu estava olhando por aquelas bandeiras e orando por essas autoridades, eu não estava orando para um pedaço de madeira, eu não estava orando para um pedaço de gesso, eu estava orando para um Deus que entregou o seu filho morreu, mas ele ressuscitou por mim e por você, e por isso nós temos esperança, por isso nós superamos toda e qualquer decepção, porque o Senhor ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero compartilhar com você um texto aqui já conhecido, mas nós sempre aprendemos algumas coisas, porque a palavra de Deus ela se renova, não é isso mesmo? Abre comigo, você que tem a oportunidade, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos falar sobre do deserto da decepção ao coração aquecido pela ressurreição. Do deserto da decepção ao coração aquecido pela ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 ao versículo de número 35. Vamos lá. O texto está dizendo assim em Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E sobre o que vocês estão tratando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópadas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram-lhe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito costumava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante deles. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já o dia vai se declinando. Jesus, então, entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoando, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram que ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Esse texto, ele traz para nós, assim, muitas experiências muito importantes, lembranças muito importantes, e eu quero compartilhar isso com você. Nós percebemos bem claro algumas coisas aqui, porque a Bíblia diz que esses dois homens que estavam no caminho de Emaús, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados. Por quê? No versículo de número 21 diz assim: nós esperávamos que ele fosse o que haveria de redimir Israel. Depois de tudo isso, porém, já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Eles estavam dizendo: olha, nós até acreditamos no início, quando ouvimos as coisas dele, ou até caminhávamos com ele, acreditávamos que fosse ele que iria redimir Israel, mas ele morreu. Mesmo no momento de morrer, talvez nós até acreditávamos que ele pudesse ressuscitar, mas já fazem 3 dias, e ele não ressuscitou até agora. Entenda bem, a questão não era que Jesus não tinha ressuscitado, a questão é que eles não tinham visto. Eles não acreditavam porque não viram, porque quando eles vão depois relatar aos discípulos, os próprios discípulos dizem que Pedro já tinha visto. Eles próprios testemunharam lá que algumas mulheres já tinham visto também que Jesus tinha ressuscitado. Mas como eles não tinham visto, eles estavam decepcionados. A decepção é exatamente causada por causa da expectativa que muitas vezes nós colocamos, quer seja numa pessoa, quer seja numa situação específica. Nós podemos nos lembrar do momento de Agar, esposa, concubina de Abraão, quando ela, depois de conviver com Abraão ali, depois de tantos anos, Agar, ela se decepciona no momento que Abraão manda ela embora e manda também o seu filho Ismael. Mas, como eu já disse aqui outra vez, o que acontece é que Agar não tinha conhecimento de que o próprio Deus tinha falado isso, o próprio Deus tinha dado essa direção para Abraão, uma vez que Deus também tinha prometido que cuidaria de Agar e cuidaria de Ismael. Mas Agar ficou decepcionada com a atitude de Abraão, apesar de não conhecer o que estava por trás. Nós nos lembramos também do momento onde o apóstolo Paulo, no decorrer da caminhada, ele tinha várias pessoas caminhando com ele na sua equipe. Houve um momento que houve um desentendimento entre ele e João Marcos, e ele libera João Marcos para que pudesse ir caminhar com Barnabé, e então Paulo continua caminhando com Lucas. Mas lá na frente a gente percebe que Paulo entende o propósito, Paulo entende a maturidade, Paulo percebe que João Marcos cresceu e ele manda chamar de novo. Mas entenda, no primeiro momento houve uma frustração, houve uma decepção, e muitas vezes isso acontece comigo e com você também. Por quê? Porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus nas coisas, e quando não acontece da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, nós ficamos decepcionados. E veio ao meu coração algumas lembranças aqui de alguns textos que eu tenho lido na atualidade, e eu escrevi aqui. Por exemplo, George Washington, um ex-presidente, ele disse o seguinte: é melhor você estar sozinho do que você estar em má companhia. Quando? Quando você, de repente, está frustrado e decepcionado. O texto diz aqui que eram 2 pessoas. Os 2 estavam decepcionados. Agora, você já imaginou um camarada decepcionado ou uma pessoa decepcionada andando com outra pessoa decepcionada? Irmão, isso é uma desgraça. Só vai sair
tristeza, frustração, vão se afundar cada vez mais. Porque quando você está decepcionado, você tem que se aproximar de pessoa que tem esperança. Você tem que se aproximar de uma pessoa que possa te fazer acreditar, que possa te fazer melhorar. Se a coisa já está ruim para você, você vai se aproximar de pessoa que está igual a você ou pior a você? Não! Se aproxime de quem pode melhorar você. Se aproxime de quem pode fazer com que você fique melhor do que você está nesse momento. E esses dois aqui, eles não estavam se ajudando um ao outro. Por que não? Porque os dois estavam com uma visão equivocada da ressurreição. Os dois estavam com uma visão equivocada a respeito de Jesus. E quando nós temos uma visão equivocada, uma visão distorcida, isso é um problema. Nós precisamos ver as coisas como Deus vê, e se de repente nós não estamos percebendo essas coisas, nós precisamos buscar de Deus sabedoria, para que Ele nos oriente, para que o Espírito de Deus nos oriente, ou também para que Deus use pessoas para nos ensinar. Nós estamos terminando a leitura de um livro, e esse livro é do pastor Floyd, se chama Imensurável Amor de Deus. E tem uma frase aqui, um comentário, aliás, aqui nesse livro, que eu pus aqui também, que eu achei muito interessante. O pastor Floyd, ele diz o seguinte: independente da causa, a decepção carrega potencial para a mágoa, desânimo, amargura, ira, incredulidade e medo. Irmão, olha que desgraça. O pastor Floyd, no livro Imensurável Amor de Deus, ele diz: independente da causa, a decepção carrega em si um potencial para mágoa, desânimo, amargura, ira, incredulidade e medo. Você já imaginou você ficar carregando algo dentro de você que tem um potencial para fazer com que você fique uma pessoa amargurada? Tem um potencial para fazer com que você se transforme em uma pessoa medrosa. Tem potencial para fazer com que você se transforme numa pessoa irada. Uma pessoa que a qualquer momento você vai explodir. Você precisa parar e avaliar e pensar: eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso me aproximar de pessoas que vão me abençoar. Me aproximar de pessoas que possam acrescentar na minha vida. Agora, preste atenção. Vamos perceber aqui o que a palavra de Deus nos traz de direção dentro desses textos. Por que que os discípulos, eles estavam amargurados? Por que que essas duas pessoas aqui estavam decepcionadas? Olha bem, primeiramente, eu quero voltar no versículo de número 15 para mostrar aqui os problemas das pessoas que andam com outras pessoas decepcionadas. Problema das pessoas que andam com outras pessoas desanimadas. O versículo de número 15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. O versículo de número 16. Os seus olhos, porém, estavam impedidos. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. Aí Jesus fez uma pergunta para eles: o que é isto que vos preocupa? Sempre tem uma situação que causa preocupação. Preocupação. Eu e você, nós não podemos ser pessoas que andam desapercebidos. Mas se a preocupação ela chegou ao nível de levar você a ser uma pessoa irada, levar você a ficar desanimado, ou levar você a ser uma pessoa que está ficando com rancor, com mágoa, você precisa abandonar isso. Você precisa largar isso. Por quê? Porque a cegueira é um problema. Você não percebe para onde você está indo, você não percebe quem está do seu lado, você não percebe o quadro geral. Mas uma coisa que chama muito a minha atenção aqui nesse texto é exatamente quando a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 25, preste atenção. Jesus disse assim: então lhes disse Jesus: ó nécios, nécios. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa nécia é aquela pessoa que ela não tem o entendimento correto. Uma pessoa nécia é aquela pessoa que, de repente, ela está olhando a coisa e não está compreendendo, não está tendo uma compreensão correta do que deveria ser. Por isso que lá em Efésios, capítulo de número 5, verso 15, a Bíblia diz assim: não andeis como nécios, mas sim como
sábio. Então não ande como aquela pessoa que não tem entendimento, não ande como aquela pessoa que não consegue perceber o quadro. Busque sabedoria de Deus, seja sábio diante do quadro que você está vivendo. E aí, olha bem, como eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles não conseguiam se lembrar. Esse é um motivo muito importante para mim e para você aqui. Como eles não conseguiam se lembrar, Jesus começa a lembrá-los uma coisa muito forte. Jesus diz assim, no versículo de número 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, não convinha que Jesus morresse, não convinha que Jesus entregasse a sua vida na cruz do Calvário. Ele estava dizendo assim, puxa vida, mas esse era o propósito. Eu já tinha falado, porque Jesus, ao longo da sua caminhada de 3 anos com os discípulos, com as pessoas, Jesus tinha falado que o Filho do Homem seria entregue, que o Filho do Homem morreria, que ele ficaria sepultado ali durante 3 dias. Jesus, ele falou sobre essa necessidade, mas muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor falou. Igual a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus nunca nos disse que nós não teríamos dificuldade. A Bíblia diz do que aconteceria nos últimos dias. Se levantaria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, o amor de muitos esfriariam. A Bíblia fala sobre todas essas coisas, mas é muito importante entendermos o que Jesus estava falando com eles, porque quando eles falam que Jesus estava demorando, porque eles disseram assim, já faz 3 dias e nós não vimos nada, não vimos a ressurreição. Não queria dizer que Jesus não tinha ressuscitado, porque já era o 3º dia. Eles, na verdade, é que não haviam tido a experiência ainda de se encontrar com o Cristo ressurreto. Mas o Cristo estava trabalhando, é igual um momento como esse. Eu e você estamos orando. Muitas vezes pode ser que nós não estamos vendo na nossa vida, no local onde nós estamos, ou na área que nós pedimos. Pode ser que nós ainda não conseguimos ver o agir de Deus. Mas não quer dizer que Deus não esteja agindo. É porque o agir de Deus, ele é diferente da maneira que nós pensamos. Deus não age seguindo um cronograma nosso. Deus não age seguindo aquilo que eu e você queremos, como se ele tivesse engessado numa caixinha, não. E Deus abriu os meus olhos para essa realidade aqui, quando eu comecei a perceber. Porque Jesus falou assim, porventura, olha para você ver, porventura não convinha que o Cristo ressuscitasse. Aí no versículo 27 ele diz assim, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando ele começou a falar sobre isso, e Deus começou a falar no meu coração de Jesus expondo para eles as Escrituras, a primeira coisa que veio ao meu coração, Jesus ali naquele momento com aqueles 2 discípulos que ainda não tinham ido para Jerusalém, que ainda não tinham ouvido mais pessoas testemunharem acerca da ressurreição de Jesus, mas olha a primeira coisa que Jesus estava fazendo, raciocina comigo aqui agora. Jesus morre, sexta-feira, hora 9, por volta das 3 horas da tarde. Jesus morre. Depois que Jesus morre, no sábado, a Bíblia passa ali como se, entre aspas, algumas pessoas param e olham como se não tivesse acontecendo nada. Talvez era exatamente a linha de raciocínio desses jovens ou desses discípulos. Eles falaram, até agora nós não vimos nada. Já estava no 3º dia. As mulheres tinham visto, Pedro tinha visto, mas eles não tinham visto. E talvez nós podemos pensar, o que mais? O que mais que Jesus estava fazendo, uma vez que eles ainda não tinham visto Jesus? Primeira coisa que eu percebi. No livro de Hebreus, capítulo de número 10, olha bem o que a Bíblia diz. Livro de Hebreus, então esses discípulos ainda não tinham visto Jesus. Mas o que Jesus já estava fazendo? Hebreus capítulo 10, versículo de número 19 ao 23, diz assim, bem claro. O texto diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu
por meio do véu do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo em nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Os discípulos de Emaús não tinham visto ainda Jesus ressurreto, mas antes de Jesus chegar até eles ressurreto, o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo um novo e vivo caminho. Pastor, como é que é isso? A Bíblia diz que na sexta-feira, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Jesus já estava abrindo caminho para poder chegar até os discípulos, para poder me levar, para poder te levar, para estarmos junto dele. Por quê? Porque a palavra de Deus está escrita aqui, ó, Lucas 23, 45. O véu do templo se rasgou no momento da morte de Jesus. E o que a Bíblia diz em João 14, versículo de número 2? Jesus diz assim: não se turbem vossos corações. Ele tinha falado com os discípulos antes. Não se turbem vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: mas vou preparar lugar, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Por que Jesus tinha que preparar o caminho? Ele estava preparando o caminho para levar exatamente esses. Ele estava preparando o caminho para me levar, para te levar. Então entenda, no momento em que Jesus morre na sexta-feira, o fato de no domingo esses discípulos acharem: o Senhor ainda não apareceu. Sim, ele não apareceu, mas ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Ele estava preparando um novo e vivo caminho. Ele estava cumprindo a sua palavra: vou para o meu Pai, mas eu vou voltar, vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. De repente você tem chorado diante do Senhor, de repente você tem clamado diante do Senhor, e de repente você está achando: ainda não aconteceu. De repente você está frustrado e decepcionado, mas eu profetizo sobre a sua vida: o Senhor está preparando um caminho novo para você. O Senhor está preparando o caminho por onde você vai passar, caminho que Ele abre, ninguém vai te impedir, porque foi Ele que abriu. Porta que Ele coloca diante de você, a chave está nas mãos dEle, querido. Toma posse. Apesar de você ainda não ter visto, não quer dizer que Ele não está fazendo. Ele está preparando para você um novo caminho. De repente o caminho que você estava esperando não vai dar, mas tem um novo caminho. Caminho que você não conhece, caminho que você não estava esperando, mas é o caminho que Ele está esperando, o caminho que Ele está preparando para você. Toma posse, o caminho está sendo preparado. Mas que coisa tremenda! Quando eu li aqui esse texto, começou a vir na minha cabeça isso: Jesus estava preparando esse caminho. E por que eu sei que Jesus ele estava preparando esse caminho? Olha bem, a palavra de Deus, ela nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de número 40, está escrito assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra. Ei, deixa eu te explicar aqui o negócio. Jesus morre na sexta-feira, os discípulos pensando que Ele ainda não tinha ressuscitado no domingo, mas Jesus tinha falado antes para eles: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Deixa eu te explicar. O fato de Jesus estar no ventre da terra, que era simbólico, que estava dizendo aqui,
não quer dizer que ele não estava fazendo nada. Deixa eu te explicar. Quando Jesus morreu, Jesus foi colocado em uma sepultura nova, virgem. Ninguém tinha sido colocado nessa sepultura. José de Arimateia cede essa sepultura virgem para Jesus. Jesus estava ali naquela sepultura virgem, apenas o seu corpo. Mas deixa eu te explicar algo aqui. Quando Jesus estava no ventre da terra, naquele período ali, onde os discípulos não estavam vendo o que estava acontecendo, ele estava gerando vida, ele estava abrindo um caminho de vida. Ventre não é para a morte, ventre é para a vida. Por mais que você não veja o que está acontecendo lá dentro, algo estava acontecendo. Os discípulos no caminho de Emaús não estavam vendo, mas Jesus lá no ventre, lá no anonimato, estava gerando o futuro que iria transformar a vida deles. Jesus estava transformando o ambiente, preparando o caminho e preparando o destino para eles. Eu profetizo de novo sobre a sua vida aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Deus está gerando algo naquele ambiente que você não está vendo, mas Deus está gerando bênção, vida, não morte para você, querido. Receba isso aí em nome de Jesus. O fato de você não estar vendo não quer dizer que Deus está paralisado. O Senhor está gerando lá dentro, no anonimato, aquilo que você ainda não viu, mas aquilo que você vai tomar posse, se você crer, porque Ele está trabalhando a seu favor. Era simplesmente a Escritura. Simplesmente a Escritura. Jesus cumprindo o que tinha sido dito. 3 dias e 3 noites. Mas não era morto. Era alguém que estava trabalhando, alguém que estava gerando. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui, nesse texto, e que mexeu muito comigo? Vou te explicar. O que Jesus estava fazendo e por que Jesus precisava preparar esse caminho quando os discípulos falaram assim: já faz 3 dias nós não vimos ele, aonde ele está? Volta comigo aqui, livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 42. Olha bem, Lucas 23, 42 e 43 diz assim: acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu falar para você outra coisa que Deus foi falando no meu coração, no momento em que eu comecei a meditar. Os discípulos no caminho de Emaús não tinham visto o Senhor, estavam decepcionados, frustrados, achavam que Jesus não tinha ressuscitado. Mas eu quero crer aqui no meu coração e liberar essa palavra sobre a sua vida. Deixa eu te explicar. Jesus, ele na sexta-feira, no momento da sua morte, no momento que ele estava entregando a sua vida na cruz, 2 ladrões ali, um vira para ele e falou: se o Senhor é Cristo mesmo, desce dessa cruz aí. O outro vira e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala com ele assim: hoje. Que dia que é hoje? Hoje é hoje. Se Jesus estava falando da sexta-feira, e Jesus estava falando no momento que ele estava entregando o seu corpo, preste atenção nisso, era sexta, Jesus estava entregando o corpo, mas ele disse para o ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Domingo, terceiro dia, os discípulos, Jesus ainda não ressuscitou. Volta aqui de novo, deixa eu te explicar, querido. Jesus, ele disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele era o caminho para que as pessoas pudessem chegar ao Pai. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mais, o próprio Jesus, ele disse para aquele homem: hoje você vai estar comigo no paraíso. Se ele disse que aquele ladrão estaria com ele no paraíso, Jesus não estava parado, Jesus não estava amordaçado, Jesus não estava algemado, Jesus não estava inerte. Por quê?
Porque ele próprio disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, ele não falaria mentira. Se ele disse que naquele próprio dia o homem estaria com ele, eu acredito que naquele próprio momento, entre a sexta-feira e o sábado ali, Jesus estava tendo esse encontro com esse ladrão ali no paraíso. Jesus já estava tendo esse encontro com todos aqueles outros, Abraão, Isaac, Jacó, todos os outros. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor também nos diz, o Senhor falou com toda clareza: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas não somente isso, a Bíblia diz também o seguinte, deixa eu ver o texto aqui que eu tinha separado, presta atenção. O texto diz assim, em João capítulo 10, verso 18: ninguém tira a minha vida, João 10, verso 18, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o Pai me mandou fazer. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que a vida sempre esteve com Jesus. Ele tinha autoridade para fazer o que ele queria. Ele estava preparando o caminho, ele estava organizando todas as coisas. Ele já tinha levado esse preso, né, esse ladrão arrependido para o paraíso. Ele não estava morto, inerte, não. O Senhor apenas estava trabalhando no anonimato, e aquelas pessoas que ainda não tinham visto estavam decepcionados. Mas ele estava agindo. Ele falou que o ladrão estaria com ele. Se o ladrão estivesse com ele morto, ele era Deus de morto. E ele próprio disse: não sou Deus de morto, mas de vivo. Jesus estava vivo. Jesus, ele entregou porque ele quis. Ele falou: eu dou a vida, ninguém tira de mim não, mas eu tomo de novo. Jesus não precisava de 3 dias para poder dar a vida e para poder ressuscitar. Ele apenas estava cumprindo a palavra. E naquele momento, enquanto ele estava ali no seio da terra, no útero da terra, conforme a Bíblia diz, ele estava tendo um encontro com todos aqueles que precisavam, aqueles que tinham acreditado. Eu creio nessa realidade. Jesus, ele próprio, conduziu todos os santos juntos com ele nessa entrada triunfal no paraíso. Foi ele. Nunca se esqueça disso, querido. O que o Senhor falou, ele cumpre. O que o Senhor falou, ele cumpre. Ele não estava mentindo para aquele preto, para aquele homem na cruz. Ele não tinha mentido para esses homens no caminho de Emaús. Ele não tinha mentido para os discípulos. Eles apenas estavam decepcionados porque não tinha acontecido na hora deles. Mas quando nós entendemos isso, quando nós abrimos o nosso coração, olha bem o que a Bíblia diz aqui em Lucas 23, versículo de número 29. Está escrito assim: eles, porém, o constrangeram, depois que Jesus expôs as Escrituras, falando por eles que tudo estava se cumprindo. Então o texto diz assim no verso 29 de Lucas 23. Lucas 24, verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. A partir do momento que os olhos deles começaram a se abrir, a partir do momento que eles começaram a compreender um pouco mais as coisas, a partir do momento que Jesus começou a abrir os olhos do entendimento deles, eles falaram: fica conosco. Sabe o que o Senhor espera de você? A única coisa que esses discípulos disseram: fica conosco, fica conosco. Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Os discípulos pediram: fica conosco. O mesmo Jesus que estava andando com eles no caminho, expondo as Escrituras, explicando para eles que ele já estava fazendo tudo aquilo que ele tinha planejado, eles agora disseram: fica conosco. E eu quero dizer para você, o Senhor está contigo nesse tempo de tribulação. O Senhor está contigo nesse tempo de angústia. O Senhor está contigo nesse tempo de decepção. Mesmo que você não esteja vendo, o que você precisa é que os seus olhos espirituais se abram, que você compreenda que Jesus, ele pode não estar agindo do jeito que você gostaria, mas ele está agindo. E se você compreende que ele está agindo,
Olha bem o que o texto diz a partir do versículo 32 de Lucas 24. Verso 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Querido, foi exatamente isso que aconteceu no meu coração, quando o Senhor começou a expor novamente as Escrituras através do Espírito Santo aqui no meu coração. Veio exatamente essa reflexão: por mais que nós não estejamos vendo, Deus, Ele está agindo, Ele está fazendo da maneira dEle, e o meu coração começa a arder, e eu creio que o seu coração precisa arder com essa realidade. Deus está preparando um caminho para você, o Senhor está trabalhando a seu favor, Ele está caminhando com você, mesmo que você não esteja percebendo. Você só precisa pedir: fica comigo, e não somente abre os olhos do meu entendimento, porque eu quero crer. O coração dos discípulos começou a arder, e quando as Escrituras entram no nosso coração, e o nosso coração começa a arder, nós então nos posicionamos. O que Deus espera de mim e de você nesse momento é posicionamento. Eu quero falar com você algo aqui do coração de Deus para você. Eu não sou alguém extremista, e quem me conhece sabe. Mas eu disse aqui há alguns instantes, a decepção, a frustração, ela tem um poder, ela carrega um poder de gerar medo, de paralisar você, de desviar você do caminho e do foco. Para e se lembra, Jesus ressuscitou, a sua esperança está nele, ele está trabalhando, ainda que você não esteja vendo. Ele ressuscitou. Mas essa verdade que eu estou falando aqui, ela tem que arder no seu coração. Pastor, ela está ardendo no meu coração. Se ela está ardendo no seu coração, o que Deus espera de você então? Está aqui no versículo de número 33, a partir do momento que as Escrituras arderam no coração deles, eles entenderam o que Jesus estava falando, o que Deus estava fazendo. Olha o que aconteceu no versículo de número 33. Na mesma hora, igual aqui, eu estou falando com você, Deus está queimando no seu coração agora, Deus está testificando no seu coração agora. Então o que Deus espera de você agora? O texto diz: levantando-se. Eu profetizo sobre a sua vida nessa hora. Se as Escrituras estão queimando no seu coração, se você acredita na ressurreição de Jesus, se você tem o Senhor na sua vida, se você toma posse do sacrifício que Jesus derramou por você na cruz do Calvário, se o sangue dele está jorrando dentro de você, levanta-te no nome de Jesus Cristo. Não permita que a decepção te deixe frustrado, não permita que a decepção te afaste do caminho do Senhor, não permita que a decepção mate os seus sonhos. Levanta-te, a ressurreição tem poder para te levantar, porque foi isso que Jesus fez. Ele deitou ali naquela sepultura, mas ele se levantou por mim e por você. Eu creio no nome de Jesus, a ressurreição tem poder para te levantar da decepção, te levantar da enfermidade, te levantar do fracasso, te levantar de toda e qualquer situação. Mas você precisa tomar atitude, porque o texto diz bem claro, o texto é claro: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Isso é atitude. Eles estavam indo para lá, e eles se levantaram e foram para Jerusalém. Se eles se levantaram, eles estavam deitados ou eles estavam aceitados. Portanto, levantar significa muda a sua atitude. Se levantar é mudança de posicionamento. Deus espera que você se posicione. E qual é o posicionamento? Esses discípulos, eles estavam sozinhos, dois frustrados andando um do lado do outro.
O texto diz que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Jerusalém era o foco, aonde tudo tinha acontecido, mas aonde os discípulos também estavam reunidos. Porque olha bem o que a palavra de Deus diz aqui, presta atenção. O texto diz: voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles. Ei, deixa eu explicar para você aqui. A ressurreição tem poder de unidade, tem poder de compromisso. Eles estavam isolados. Eu sempre ouvi uma frase que diz o seguinte: catitu fora da manada é papá de lobo. Você andar sozinho, você é presa fácil. Se você crê na ressurreição, não ande sozinho, mas você precisa estar junto com pessoas que creem igual a você. Você precisa estar com pessoas que acreditam, que vão caminhar junto com você. Eles voltaram para junto dos discípulos. Discípulo anda junto na mesma fé, caminhando na mesma esperança. Esses eram aqueles que tinham acreditado em Jesus, e não só isso, os discípulos estavam ali, e outros que creram também na ressurreição estavam ali. Entenda isso, querido. Pastor, mas eu me desviei. Está na hora de voltar. Pastor, mas eu me frustrei. Está na hora de voltar, porque a ressurreição tem esse poder. Pastor, mas eu me afastei de todo mundo. Está na hora de você voltar para o meio. Está na hora de você andar em discipulado. Está na hora de você voltar para um grupo pequeno. Está na hora de você ficar perto de pessoas que creem, que acreditam. Esse é o tempo de Deus para você. E o texto diz bem claro aqui, que eles voltaram para junto dos discípulos. Eu quero encerrar esse momento deixando essa palavra no seu coração. Nunca se esqueça. O fato das coisas não estarem acontecendo da maneira que você pensava, ou o fato de você não ter visto ainda, não quer dizer que Deus não está agindo a seu favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nessas 24 horas que nós entregamos, nós oramos e nós declaramos. Independente do que aconteceu em janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março fica no passado. Eu profetizo sobre o mês de abril. Eu profetizo sobre o mês de maio. Eu profetizo sobre o mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu chamo a existência tudo que o Senhor tem para nós ainda esse ano, querido. Não fique prostrado por causa da decepção. Jesus ressuscitou e está trabalhando a seu favor, ainda que você não esteja vendo. Quero orar por você. Se você pode, você não somente repete essa oração comigo, mas você pode orar e deve orar aí também na sua casa ou aonde você está. Diga assim: Senhor Deus, neste momento, nesta mesma hora, diante dessa palavra que foi ministrada sobre a minha vida, eu lanço por terra toda decepção, toda frustração, tudo aquilo que me fez paralisar, tudo aquilo que fez com que eu me afastasse do caminho, tudo aquilo que fez com que eu não acreditasse mais. Eu nessa noite, eu nesse momento, eu nesta hora, eu nesse dia, eu lanço sobre a cruz do Calvário e eu tomo posse do novo e vivo caminho que o Senhor preparou para mim e para minha casa, em nome de Jesus. Talvez, se você estava desviado, tem um número que nós sempre deixamos postado aí na tela. Esse número é da nossa equipe de consolidação, somos nós aqui, para que nós possamos fazer contato com você e caminhar com você, ligar para você, abençoar você. Manda o seu nome e o número do seu telefone para esse número aí. Se você está aqui na nossa cidade, nós vamos chegar até você. Nós vamos fazer um contato com você. Se por acaso você não está aqui, se você está em outra cidade, nós queremos chegar até você também. Ainda ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa numa cidade do interior do Ceará,
interior do Ceará, uma pessoa ontem fez contato conosco. Uma família inteira que estava abandonada, que estava desigrejado, que estavam frustrados e decepcionados. E eles disseram: pastor, tem condição de nós termos uma lagoinha aqui na nossa cidade? Eu disse: vai começar através da sua casa. Nós vamos começar a acompanhar você. Então, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo, para que você recomece. Faça aqui como esses discípulos. Eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para junto dos discípulos, eles voltaram para o grupo de pessoas que acreditavam naquilo que eles acreditavam também, e eles foram testemunhar e viver aquilo que o Senhor tem para eles. Deus te abençoe. Preste atenção. Eu quero agora orar pelos dízimos e pelas ofertas. Sabe por que eu sempre tenho deixado os dízimos e as ofertas por último? Porque a mesma palavra que diz que Jesus ressuscitou, esse mesmo texto aqui que diz que Jesus ressuscitou, é o texto também que fala dos dízimos e das ofertas. Ou essa palavra toda é verdadeira, ou ela é toda mentirosa. Se você acreditou em tudo que eu ministrei aqui, antes de falar dos dízimos e das ofertas, e na hora que eu vou falar dos dízimos e das ofertas, você apaga aí a transmissão, ou você muda para outra mensagem, ou você apenas ouve e não dá crédito, a sua fé é nula. Nada do que eu falei aqui serve para você, porque está tudo na mesma palavra. É na mesma palavra. O mesmo evangelho, o mesmo Jesus que ministrou aqui essa ressurreição para mim e para você, é Ele também que disse para Pedro: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tudo é de Deus, mas Deus fez de mim e de você mordomos, administradores. Ele nos confia o que nós temos, mas Ele é muito claro. Dízimo você tem que trazer na casa do Senhor. Dízimo não é seu. Dízimo você tem que trazer na casa do Senhor. Ah, pastor, mas isso era do Velho Testamento. A promessa do Messias veio do Velho Testamento. Se a promessa se cumpriu no Novo, o dízimo também é uma realidade. Dízimo não é 80%, não é 90%, é 10%. Não te pertence. A devolução do dízimo é fidelidade. É você sendo fiel àquele que te confiou todas as coisas que você tem e você obedece devolvendo os 10%. A oferta é generosidade, é você com esse coração grato diante do Senhor, então você também consagra a sua oferta. Eu continuo declarando aqui, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós vivemos um momento de crise, de recessão, mas a Bíblia é clara, é Deus que dá semente ao que semeia. Se você tem recebido, independente da quantidade, se você não devolve o dízimo, você está comendo a sua semente, você está sendo infiel. E eu quero dizer para você, muitas pessoas se afastam da presença de Deus, sabe o quê? Porque quando toca no bolso deles, eles arrepiam todos. Sabe o que é isso? É porque o mamon é o seu Deus, não é o Senhor Jesus. Se você reconhece que Jesus ele é o Senhor da sua vida, tudo que você tem pertence ao Senhor. Então você consagra o seu dízimo, consagra a sua oferta, você envia o comprovante para esse número que está aí na tela também, e nós arquivamos aqui o seu comprovante e oramos também novamente sobre a sua vida e a sua família. Lembrando sempre, se você quer trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui na igreja, e você mora nas mediações aqui de Nova Lima, Rio Acima, Raposo, a nossa secretaria está aberta o dia inteiro, nós temos pessoas aqui o dia todo, você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui. Se você quer fazer contato também com a nossa liderança, várias pessoas fazem dessa forma, você pode trazer também o seu dízimo pessoalmente, ok? Quero orar por você, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu quero consagrar ao Senhor a vida de cada dizimista e de cada ofertante, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor, através do Teu Espírito, o mesmo Espírito que convence do juízo, do pecado e da justiça, o mesmo Espírito que nos leva de volta ao Senhor Jesus, é o Espírito também que abre o nosso entendimento sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Que o Senhor mesmo repreenda o espírito devorador e que esse demônio não tenha autoridade nem legalidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe 7 vezes mais, em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. Tenha esperança.